Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, 30º vídeo do nosso diário quaresmal. Já passamos bastante da metade da quaresma e temos aí mais 2 domingos para mudar de vida. Você já mudou de vida? Vamos mudando juntos aqui. E eu quis fazer um vídeo, veio de uma dúvida de vocês aí, colocaram nos comentários sobre o pecado. Então, decidi fazer mais um vídeo sobre o pecado, deixar um pouquinho mais claro na parte de pecado grave, pecado venial, né? E a própria definição de pecado. Vou ler aqui uma das definições de pecado, que é: pecado é um não a Deus, isto é, uma desobediência consciente e deliberada da lei de Deus e cometida por pensamentos, palavras, atos e omissões. Pecado original. Chama-se pecado original a privação da graça santificante, isto é, o estado de decadência, a falta de uma qualidade essencial que deveríamos possuir e, por conseguinte, uma nódoa, uma mácula moral que nos afasta do reino dos céus. Foi pecado pessoal dos nossos pais, Adão e Eva. No entanto, nós também ficamos culpados, pois pecamos nele. Ou seja, o pecado original veio pela descendência de Adão e Eva para nós, que nos tirou a graça do céu, né? E que Jesus, pela sua morte e ressurreição, nos devolveu. Existem 3 tipos de pecado pessoal, né? É o pecado contra o Espírito Santo, esse é gravíssimo, pecado mortal ou grave, e o pecado venial ou leve. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É a recusa explícita, ou seja, é algo assim, que não é uma coisa que parece que é isso, não, é explícito. A pessoa está buscando exatamente aquilo. É a recusa explícita do perdão e da graça de Deus. Pecado para a morte. Olha só, é um daqueles pecados que diz que pecado sem perdão, porque a pessoa nega a Deus. A pessoa não acredita, ou acreditando não deseja a graça de Deus, né? Ela se recusa a graça de Deus. Tem o pecado mortal grave. Escute bem. Ocorre quando se preenchem 3 condições. Acho que eu já tinha falado, mas vamos repetir. Matéria grave, ou seja, em cima dos 10 mandamentos, em cima dos mandamentos da igreja, em cima dos pecados capitais. Então, se for qualquer um desses 3, né, é uma matéria grave. Então, se você pecar contra qualquer um dos 10 mandamentos, ou pecar contra qualquer um dos mandamentos da igreja, ou pecar contra qualquer um dos pecados capitais, você está preenchendo a primeira condição. Segunda condição é o conhecimento da causa, ou seja, você sabe que aquilo é pecado. Já falei em outro vídeo que existe a ignorância da pessoa. A pessoa pode ter ignorância porque ela não teve condições de saber que aquilo é pecado, ou porque não sabendo também não quis saber e procurou ignorar. Essa ignorância aí é tão pecado quanto ter feito conscientemente, né? Então, vamos retomar: matéria grave e conhecimento da causa, ou seja, eu sei que isso é pecado. E a terceira condição é a vontade deliberada, ou seja, eu pequei algo de matéria grave, eu sabia que era pecado
e eu fiz deliberadamente sabendo que era pecado, ou seja, pela minha própria vontade. Então, preenchendo essas três condições, você está cometendo um pecado mortal que te tira da graça, te tira do paraíso, te tira do purgatório e te manda direto para o inferno, te faz merecer o inferno. Como escapar disso? Pelo sacramento da penitência ou confissão. Detalhe, precisa preencher os três. Então, se não for de matéria grave, não é pecado mortal ou grave. Se você não sabia que aquilo era pecado, então não é grave. Se você não fez por vontade própria, foi forçado, também não deixa de ser grave, né? O pecado venial ou leve. Qualquer pecado que não esteja nessas condições aí, que ele não te tira da vida de graça, mas contribui para torná-la mais anêmica, mais fraca, né? Então, se você não acha que o pecado leve ou venial é menos pecado, ele pode não te mandar para o inferno, mas você vai purgar ele lá no purgatório. Os pecados contra o Espírito Santo, tem muita gente que tem dúvida, né? São 6 os pecados contra o Espírito Santo. Desesperar da salvação, ou seja, a pessoa não tem confiança em Deus, acha que não pode ser salvo, se desespera. Esse é um dos pecados. A gente tem que sempre confiar na graça e na misericórdia de Deus e fazer por onde, claro. Presunção de se salvar sem merecimento, ou seja, a pessoa não faz nada de bom, faz nada para buscar a salvação e se acha salva. Isso aí é um grande pecado contra o Espírito Santo. Ela se acha, ela tem uma certeza interior completamente errônea a respeito da sua salvação. Terceiro pecado contra o Espírito Santo é combater a verdade conhecida. Olha só, por exemplo, nós sabemos que Jesus morreu e ressuscitou. Isso é uma verdade de fé, a base da nossa religião. Se a pessoa contesta isso daí, ela está contestando o próprio Deus, ou seja, é um pecado contra o Espírito Santo. Quarto, ter inveja das graças que Deus dá aos outros. Você aí, servo, que fica com inveja do dom do outro, cuidado. Não queira ter o dom do outro, cada um tem o seu dom, Deus nos dá os dons para nós usarmos em favor dos nossos irmãos, então use o seu dom em favor do irmão e esqueça o dom do outro. A salvação individual. Então, busque a sua, use o seu dom que Deus te deu da maneira, fazendo a vontade dele. Amém? Quinto, obstinar-se no pecado. Ou seja, você mesmo sabendo que aquilo é pecado, você continua insistindo naquilo, né? Você busca insistentemente o pecado, mesmo sabendo que é pecado, mesmo sabendo que está sendo da graça de Deus. Sexto, morrer na impenitência, ou seja, o que acontece com muitos. Acabam pecando um pecado grave, um pecado em que você peca por matéria grave, com conhecimento de que aquilo é pecado e que você faz com plena consciência do que está fazendo e não se confessa. E a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, daqui 5 minutos posso cair morto aqui, e se eu não confessei meus pecados graves, eu vou certamente para o inferno. Então, precisamos tomar muito cuidado. A gente não precisa disso. Nós precisamos buscar a santidade e buscar o céu.
É o único motivo que estamos nessa terra. É a busca pelo céu. Então, busque o alto. Bom, sobre os 10 mandamentos, os pecados capitais e os mandamentos da igreja, eu nem vou listar eles, porque você pode ver lá no nosso vídeo, nos vídeos sobre a confissão, o 4º vídeo, que fala sobre o exame de consciência, vai estar lá detalhado todos. Eu vou te dar uma dica para evitar o pecado mortal. 5 maneiras de se evitar o pecado mortal. Preste bem atenção, hein? 5 maneiras de se evitar o pecado mortal. Primeiro, rezar para obter graças atuais necessárias para evitar o mal e praticar o bem. Você precisa ter intimidade com Deus, né? Então, é só através da oração essa intimidade. Então, reze a Deus pedindo as graças necessárias para você evitar o mal e fazer o bem, né? Esse é o primeiro. Segundo, praticar a penitência interior, que é a humildade, e a exterior, que são as mortificações, jejum, mortificações, penitências. Terceira, fugir das ocasiões de pecado. Isso aí é certo, é básico, gente. Isso é básico. A gente sabe o nosso limite, a gente sabe até onde a gente vai, e a gente sabe que o nosso humano, nossa carne, é imperfeita. Então, apareceu aquela ocasião de pecado, fuja, né? Foi levar a namorada em casa, parou na frente da casa dela, ali dentro do carro, se despede e vai embora logo. Não fica ali dando um beijinho e tal, a coisa esquenta e a gente já sabe onde vai dar. Fuja das ocasiões de pecado. Isso é importantíssimo. O 4º é importantíssimo. Receber frequentemente os sacramentos da penitência e da Eucaristia. Nada melhor do que os sacramentos para nos fortalecer nessa caminhada rumo ao céu. Então, o sacramento da penitência ou confissão, que vai nos curar, né, do pecado, das marcas do pecado, e a Eucaristia, comunhão, que vai nos alimentar, né, que vai nos dar força, vai nos fortificar. Então, como o pessoal costuma dizer, né, se a carne é fraca, o pecado não é vitamina. Então, a vitamina aqui é a Eucaristia e a confissão. E o 5º, meditar sobre os novíssimos. O que são os novíssimos? A morte, o juízo, o inferno e o paraíso. Meditar sobre esses 4 temas aí, a morte, o juízo, o inferno e o paraíso. Eu pretendo fazer mais à frente vídeos falando sobre os novíssimos. Enquanto isso, você pode ver uma playlist que vai aparecer aqui, que tem as pregações do Anderson Reis sobre esses temas, né? Vai falar sobre o céu, né, o paraíso, com Nossa Senhora. Ele vai falar sobre o inferno, dizer que ele existe, porque ele existe, e tudo que acontece, e 2 pregações sobre o purgatório, que ele fala muito bem sobre o purgatório. Se você gostou desse vídeo, clica em curtir, se inscreva no nosso canal do YouTube, curta a nossa página no Facebook, deixe aí seus comentários dizendo se você gostou, se você não gostou, sugestões para os próximos vídeos, e eu peço que Deus abençoe você, no Pai, no Filho e no Espírito Santo.